Bem, galera, continuando nosso estudo da tabela periódica, né, nós já estamos na tabela periódica atual, né, a qual é organizada de acordo com a ordem crescente de número atômico, e nós iremos agora em inúmeras divisões da tabela periódica. A primeira e principal divisão que vocês têm que saber, né, é a divisão em famílias e em períodos, né, na nossa tabela periódica. Primeiramente, com relação às famílias, né? As famílias, que também são chamadas de grupos, sempre estarão na vertical, né? Se eu colocar aqui uma tabelinha periódica para vocês, né? Aqui na vertical nós teremos as famílias, né? Todas na vertical, e nos períodos nós teremos na horizontal, ok? Bem, a tabela periódica ela consiste por 18 famílias, né? Enumeradas de 1 a 18, né? As famílias, elas reúnem elementos com propriedades químicas semelhantes, ok? Todos esses caras que estão verticalmente alinhados, eles têm propriedades químicas muito semelhantes, né? Fazem basicamente o mesmo número de ligações, tem o mesmo número de elétrons na camada de valência, que a gente vai ver isso tudo. E é claro que tem algumas dessas famílias que têm nomes especiais, ok? A primeira família que a gente vai ver com nomes especiais é a família dos alcalinos, né? Que é a nossa primeirinha família aqui. Por enquanto, esquece o hidrogênio, tá? E depois eu vou falar um pouquinho do hidrogênio, mas o hidrogênio ele não faz parte da família dos alcalinos. Isso é muito importante ressaltar. O hidrogênio não faz parte da família dos alcalinos. O hidrogênio é classificado à parte da tabela periódica. Depois eu vou falar mais disso, ok? Então nós temos a nossa primeira família, que ele recebe nome especial, que é a família dos alcalinos, que vai do lítio até o frâncio, ok? Eles são chamados de metais alcalinos, né, porque esses metais, né, quando eles estão em água, eles reagem com a água e eles formam bases fortes. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o sódio. Né? O sódio, quando ele reage com a água, né, ele forma o hidróxido de sódio, que é uma base bem forte, mais hidrogênio. Essa reação é conhecida por ser extremamente exotérmica, ou seja, ela libera muita energia, ok? E ela ainda libera hidrogênio, né? O hidrogênio é um gás extremamente inflamável, né? Por isso que essa é uma reação extremamente perigosa, ok? E você forma uma base forte. Se você faz uma base forte, você deixa o seu meio alcalino, ou seu meio básico, tudo bem? Nós temos agora os metais alcalinos terrosos, que é a próxima família, que vai do berílio até o rádio. Eles são chamados assim, né, porque, na verdade, não só os metais, mas os óxidos desses metais, quando eles reagem com água, eles formam bases, como, por exemplo, o óxido de cálcio. Quando ele reage com água, ele forma o nosso hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, né, que também é chamado de cal hidratada. Tudo bem? As próximas famílias, né, que aí não recebe nomes especiais, né, que é a família do boro, né, que agora nós damos um salto na tabela periódica, né, nós temos aqui a família dos alcalinos terrosos, nós damos um salto agora, nós temos a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, que antigamente era chamado de pinictogênios, os calcogênios, né, esses calcogênios têm esse nome que advém do latim, que significa formadores do bronze. Em seguida, nós temos os halogênios, né, que vem também do latim, que significa formadores de sais. E depois nós temos os gases nobres. Galera, não confunda a posição dos calcogênios com os halogênios, tá? Se vocês tiverem dúvida, basta lembrar. No alfabeto, quem vem primeiro? O C ou o H? É o C. Então, os calcogênios vêm antes, depois os halogênios, ok? Depois nós temos aqui os gases nobres, né? Os gases nobres vai do hélio até o randônio lá embaixo, né? Esses caras aqui, todos eles têm 8 elétrons, né, na camada de valência. Né? Eles já são conhecidos por serem extremamente estáveis, né, e por serem inertes. Ou seja, eles não têm tendência a reagir naturalmente, ok? Gás nobre não tem a tendência de reagir naturalmente. Os gases nobres são encontrados na natureza na forma monoatômica, ou seja, sozinhos, ok? Por isso que são chamados de gases nobres. Agora, é claro que gás nobre reage? Naturalmente não, mas a gente pode fazer com que o gás nobre reaja, ok? Tem algumas condições no laboratório que a gente faz,
e coloca os gases nobres em determinadas condições de pressão e temperatura, com oxigênio ou flúor, que são elementos muito reativos, né? E aí o gás nobre acaba reagindo, ok? Mas isso a gente vai tratar mais adiante. Continuando, nós temos agora os períodos, que também são chamados de séries. Esses caras sempre estarão na horizontal, ok? Vamos lá. Nós temos aqui a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica é composta por 7 períodos, né? Então, o primeiro período é extremamente curto, né? Só o hidrogênio, deixa eu colocar mais para cá, só o hidrogênio e o hélio, né? A respeito do primeiro período. Cuidado para não pular esse período. O segundo período vai do lítio até o neônio, depois vai aumentando, né? Terceiro período até o sétimo período. Depois eu vou falar um pouquinho desses caras que estão aqui embaixo, mas na verdade eles estão alencados dentro da tabela periódica, mas depois eu vou falar disso, ok? Esses períodos aqui, que são formados pela tabela periódica, né? Eles alencam, na verdade, eles têm uma variabilidade ao longo do período das propriedades físicas, né, dos elementos, ok? Apenas 2 desses períodos recebem nomes especiais, que são justamente esses períodos aqui de baixo, né? Que é a série dos lantanídeos, porque começa com o elemento lantânio e vai até o lutécio, e a série dos actinídeos, né? Que vai do actínio até o laurêncio. Okay? Inclusive, essa série dos lantanídeos vocês podem encontrar com outros nomes, que são chamados de terras raras, ok? Não por esses elementos serem raros, mas porque o óxido desses elementos tem pouca ocorrência na natureza, ok? Vamos lá, galera. Antes da gente tocar para frente, né, vamos só discutir a respeito do hidrogênio. Né? Voltando aqui, o hidrogênio não é classificado em nenhuma família. Ok, galera? O hidrogênio, ele não tem família. O hidrogênio não é classificado em nenhuma família da tabela periódica. Isso acontece porque o hidrogênio tem propriedades muito atípicas, ok? O hidrogênio ele tem um número atômico que ele deveria se encaixar na família dos alcalinos, né? Mas na verdade ele apresenta muita propriedade desses caras aqui do outro lado da tabela periódica. Ele pode fazer ligações covalentes com metais, então assim, ele tem propriedades muito atípicas, propriedades só dele. Ok? Então, seria mais correto criar uma família só para o hidrogênio. Mas, por métodos de classificação, aí o PAC resolveu colocar o hidrogênio à parte da tabela periódica, ok? Então, o hidrogênio não é classificado em nenhuma família, ok? Então, beleza, galera. Para terminarmos, nós temos aqui uma outra divisão que nós fazemos da tabela periódica, que é com relação aos metais, ametais e semimetais. Galera, é claro que para eu pegar todos os 118 elementos da tabela periódica e dividir eles apenas em 3 grupos, eles devem apresentar propriedades muito semelhantes. Quais são as propriedades que unem os metais? Quais são as propriedades que são semelhantes, né, a praticamente todos os metais, né? Primeira propriedade, eles são excelentes condutores elétricos e condutores térmicos também. Eles são dúcteis. O que é ser dúctil? É transformar em fios. Okay? A gente pode fazer fios dos metais. Depois nós temos o brilho metálico prateado característico, exceto o ouro e o cobre. Né? O ouro ele tem um brilho metálico, não é prateado, é amarelado, né? Dourado. E o cobre tem um brilho metálico avermelhado, tudo bem? A 25 graus Celsius e 1 atm são sólidos, né? Esse a 25 graus Celsius e 1 atm aqui é o que a gente chama de CATP, que é condições ambientes de temperatura e pressão, mas o que não é sólido é o mercúrio. O mercúrio já é líquido, né? A temperatura ambiente. E para terminar também, eles são maleáveis. Ok? O que é ser maleável? É transformar em chapas, né? Transformar em lâminas muito finas desses metais. Lembra do átomo de Rutherford? Lembra do experimento de Rutherford? Que ele usou uma lâmina de ouro extremamente fina, mais fina que o fio de cabelo? Então você tem como propriedade ser muito maleável, ok? Nós temos em sequência a propriedade dos ametais. Ora, galera, se os metais têm essas propriedades, os ametais, esse A, que é esse prefixo de negação, significa que eles têm propriedades totalmente antagônicas, totalmente contrárias, né, aos metais, ok?
Ou seja, se os metais são bons condutores, os ametais são isolantes, térmicos e elétricos, exceto o carbono grafite. O carbono grafite, na verdade, é um excelente condutor térmico e um excelente condutor elétrico. É o mesmo carbono grafite que tem na sua lapiseira. Não possuem brilho metálico, exceto o iodo. O iodo sólido, né, ele tem um brilho metálico avermelhado, ok? Não são dúcteis e nem maleáveis, né? Não dá para gente fazer filmes nem chapas com os ametais, né? E agora nós temos os semimetais. Os semimetais, eles são muito utilizados como semicondutores elétricos. A gente usa muito em circuitos eletrônicos, né? É muito importante que você saiba reconhecer na tabela periódica quem são. Então, vamos lá. Quem são os semimetais na nossa tabela periódica, né? Nós temos aqui, então, o boro, silício, germânio, né? Arsênio, né? Então esse aqui é um S, ok? Antimônio, telúrio e polônio. Então são esses caras aqui. São boro, aqui, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, né? Então é essa escadinha aqui. Então aqui, depois silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então essa escadinha aqui. É muito legal a gente saber identificar os semimetais, galera. Por quê? Porque os semimetais são divisores de águas, no final das contas. Como assim? Os semimetais, eles dividem os metais dos ametais. Galera, tudo que está em verde nessa tabela periódica são os metais. Sim, a tabela periódica é composta aí por 90% de metal mesmo, tá? E em amarelo são os ametais, tudo bem? E aqui colocado os semimetais no meio aqui, ok? E aqui nós temos os gases nobres. Saiba reconhecer, isso é extremamente importante, ok? Por hoje ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.